tema de hoje vai ser criança interior e crianças arco-íris, tá? Atendendo ao pedido de um de vocês. Aproveito para renovar o meu pedido, né, de que vocês deem sugestões para os grupos de estudo, tá? Para que eu saiba o que é importante para vocês. Bom, mais pessoas vão continuar entrando, eu vou continuar dando autorização. Bem-vindos, então. Boa noite. Alguns eu já conheço, alguns eu estou conhecendo agora. Eu vou iniciar com uma prece, né, com uma oração, como a Havaiana sempre pede que a gente faça. Sempre muito bom ver os rostinhos de vocês, ou conhecer os rostinhos de vocês. Eu vou convidar vocês para fecharem os olhos. Imaginem que vocês trazem a energia do centro da Terra até a base da sua coluna, e essa energia divina do centro da Terra continua subindo pela sua coluna, pelos seus chakras, passando pelo pescoço até o topo da cabeça. No topo da sua cabeça, essa linda, divina energia que você trouxe do centro da Terra cria uma linda esfera de luz branca. E você se senta dentro dessa linda esfera de luz branca. Bem tranquilo, seguro, à vontade, como criança de Deus que você é. Imagine que você sobe, sobe, sobe mais rápido que a luz. Você sobe, 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 atravessando o espaço, planetas, estrelas, constelações, galáxias. Imagine que você continua subindo, atravessando todo o universo. E continua subindo e atravessando várias camadas de luz, sempre subindo como criança de Deus que você é. Atravessa uma camada gelatinosa com as cores do arco-íris, continua subindo. Passa por uma luz rosa, que é a lei da compaixão. Passa por uma luz dourada e, de repente, você se depara com um infinito de luz branca. Um infinito de luz branca como a neve, cintilante, iridescente e perolada. Dissolva-se, mergulhe nesse infinito de amor sem condições, amor incondicional, pura luz branca, sem formas, sem figuras. Mergulhe nesse oceano de amor incondicional, puro princípio de criação. Sinta a pura energia da criação antes que ela seja uma partícula, antes que ela seja um elétron, antes que ela seja um quark, a pura energia da criação. Quando a gente acessa a pura energia da criação, o Criador recria. O Criador não remenda, não conserta, ele recria. Tudo pode ser recriado. Muito bem. E pode abrir os olhos e a gente vai permanecer nesse estado de puro amor incondicional, nesse estado teta. Bom, então foi uma mãe que me pediu esse tema, né, para falar das crianças da atualidade, as crianças arco-íris, as crianças da nova era. E eu achei que era uma boa oportunidade para a gente falar da criança interior também. Vou começar falando então das crianças, o que são crianças arco-íris, né? Porque aqui no Theta Healing a gente tem um curso chamado Crianças Arco-Íris. Criança Arco-Íris, esse é o curso da Árvore Theta Healing que a gente mais trabalha a intuição. Não é um curso só para criança, é para os adultos também. E, inclusive, é um curso sem pré-requisito, né? Tanto para crianças quanto para adultos, é um curso sem pré-requisitos. Se você já fez o básico ou avançado, você vai aproveitar mais o curso, mas é um curso sem pré-requisitos. É um curso em que a gente trabalha o nosso curador, por incrível que pareça. Porque enquanto criança, vocês sabem, vocês se lembram que até os 2 anos de idade, nosso cérebro está em delta, do 0 aos 2 anos de idade, e dos 2 aos 6 anos, nosso cérebro está em teta. Vocês se lembram disso quando a gente faz o DNA básico? Então, essa onda cerebral teta, né, que a gente reaprende a acessar fazendo a meditação do Theta Healing, ela é natural para as crianças dos 2 aos 6 anos de idade. Né? Durante o primeiro setênio, as crianças realmente absorvem tudo ao redor delas. Né? Muitas das nossas crenças primárias vêm dessa fase, né? Da gestação, do parto, da amamentação, do nosso primeiro setênio.
né? E é claro, a gente tem todo o restante, todas as crenças genéticas de 7 gerações, as crenças históricas da 8ª geração para trás e da consciência coletiva, as crenças do nível de alma. E quando a gente aprende a entrar em Teta, né, a gente está aprendendo a acessar esse subconsciente, certo? Esse subconsciente que para a criança dos 2 aos 6 anos, ele está muito, muito aflorado, né? É muito simples para uma criança entrar em Teta, porque ela praticamente já está em Teta, né? Mesmo quando ela já tem 8, 9, até 10 anos de idade. A partir dos 12 é um pouquinho diferente, porque as crianças a partir dos 12 anos já estão com a mente trabalhando em beta, tá? Então, vou falar de novo. Do 0 aos 2, delta. Dos 2 a 6, teta. Dos 7 aos 12, alfa. E dos 12 em diante, beta, tá? Né? Puxa vida, por que a gente não passa a vida em teta, então? À medida que o nosso cérebro começa a trabalhar em alfa e depois em beta, a gente fica mais criterioso, a gente começa a filtrar mais o que a gente recebe. Então, a gente começa a filtrar o que a gente está escutando, o que faz sentido para a gente, o que é coerente para a gente, o que a gente quer que pertença ao nosso sistema ou não, tá? Essa é uma das razões pelas quais a gente vive em beta a partir dos 12 anos, tá? Mas é claro, vocês sabem que é maravilhoso a gente reaprender a entrar em teta conscientemente, né? E ter a oportunidade de reprogramar o nosso subconsciente, reprogramar aquilo que durante a nossa primeira infância pode ter ficado gravado de uma forma um pouco distorcida, de uma forma limitante, como a gente fala no teta, tá? Então, no curso Criança Arco-Íris, a gente vai ter a oportunidade de acessar essa criança nossa, que quando era criança, tentava parar o tempo, brincava de desligar a televisão piscando os olhos. Vocês nunca brincaram disso? De piscar para a televisão, para desligar a televisão? Vocês nunca tentaram parar o tempo? Vocês nunca pensaram tanto em algo, né? Assim, olha, se eu pensar nisso com muita vontade, vai acontecer? Cada um de vocês tem a sua experiência de mágica quando você era criança, com certeza, cada um de vocês. Conversar com os animais, né? Eu sou do tempo da She-Ra. Então, para mim, a She-Ra fala, nossa, uau, que super teta healer, a gente não sabia, mas ela conversava com os animais, ela curava, né? Vocês se lembram disso? Que ela curava o cavalo dela, né? Ela colocava a mão, fazia um reiki nele e pronto, o ventania estava curado, né? Ela conversava telepaticamente com os animais, ela transformava os objetos, né? De espada para escudo, né? De escudo para espada e etc, né? E no curso Criança Arco-Íris a gente trabalha a telecinese, que é mover os objetos com a mente, a gente trabalha a telepatia, a gente trabalha mudar, a gente pratica, né? Mudar conscientemente a cor da nossa aura. E aí eu tô chegando no porquê Criança Arco-Íris, tá? A gente pratica acessar os anjos, né? A gente pratica a grade de cristal, a gente pratica acessar o animal de poder, a gente pratica falar com as fadas. E tudo isso, para as crianças, é muito simples. Então, eu já tive a oportunidade de dar esse curso só para crianças, só para adultos e crianças ao mesmo tempo. É impressionante como para as crianças é tudo muito rápido, é muito simples, né? Eu me lembro de um menininho que ele fez o curso no dia da gente ver as fadas, quando ele estava indo embora, ele falou assim, a mãe depois me contou, né, que no carro ele falou assim, mãe, se aquilo é ver as fadas, eu sempre vi, mãe, eu sempre vi aquelas luzinhas, né? E para os adultos, a gente tem que quebrar alguns paradigmas, a gente tem que quebrar algumas inverdades ou meias-verdades que foram passadas para a gente como verdades absolutas. Então, quando a gente faz isso, a gente está curando a nossa criança interior e o nosso curador também, porque o nosso curador é aquela parte que sabe que tudo é possível. A sua criança sabe que tudo é possível. Quando você era criança, você não duvidava da magia, da mágica, né, do milagre, do amor, né? Isso é a criança e isso é o curador também. É o curador dentro de você, tá? Então, quanto mais a gente cura essa parte nossa, que um dia
teve que acreditar que não é possível falar com os animais, que não é possível ver as fadas, que não é possível mudar o tempo, que não é possível desligar a televisão com a força do pensamento. Conforme a gente cura essa parte, você se abre mais e mais e mais para o seu potencial de curador, tá? Uma das coisas que a gente pode trabalhar no Criança Arco-Íris, quando a gente está trabalhando com os adultos, muitas pessoas fazem o DNA básico e falam assim para mim, né? Assim como eu falei quando eu fiz o meu DNA básico lá atrás. Quando eu fiz o meu primeiro DNA básico lá em 2012. Puxa, eu acho que eu não tenho intuição. Eu ainda não vejo, eu só sinto. Eu acho que eu não vejo nada, eu acho que eu só vejo um pouquinho, tá? Como que eu posso trabalhar isso? E se você visse? E se você realmente visse? E se você realmente movesse os objetos com a mente? Agora, se você terminasse esse grupo de estudos movendo os objetos com a mente, fazendo telepatia com todo mundo e vendo com clareza, com clarividência, qual é o pior? O que vai acontecer? É assim que você trabalha, tá? Como, puxa, realmente, se fosse daqui uma hora ao terminar esse grupo de estudos, eu já estou vendo. Então, quando te dá essa paralisia, tem algo para ser trabalhado. Qual é o pior que pode acontecer? As pessoas vão te achar louco, as pessoas vão te achar estranho, as pessoas vão te chamar de fraude, de charlatão, de mentiroso. Muitas crianças escutaram: para de mentir, menino. Imagina, você não fez isso não, você não viu isso não, para de mentir. E aí o que a criança faz? Ela nem tenta mais, porque, puxa, eu sou um mentiroso, né? Isso não existe. Então, deixa eu começar a pensar como os adultos querem que eu pense, tá? Então, o curso Criança Arco-Íris, ele se chama Criança Arco-Íris porque as crianças da nova era, elas mudam a cor da aura delas. Então, vocês já devem ter ouvido falar de criança índigo, de criança cristal, de criança esmeralda, de criança diamante, de criança ametista, né? Crianças de toda a cor. E a verdade é que as crianças arco-íris podem mudar a cor da aura delas, conforme elas focam. Isso também acontece com vocês. É uma das coisas que a gente pratica no curso Criança Arco-Íris, para que você tenha consciência disso, para que você tenha consciência de que você realmente pode mudar a sua energia e pode mudar, inclusive, o seu campo áurico, né? Mesmo que a gente tenha nascido criança índigo, a gente pode se tornar criança cristal. A gente está aqui para isso. Eu já vou falar para vocês qual a diferença entre uma criança índigo e uma criança cristal, tá? Se você focar em alegria, é provável que a sua aura fique amarela. Se você foca na pessoa que você ama, na pessoa por quem você sente atração, a sua aura fica vermelha. Se você foca no amor incondicional, a sua aura fica rosa. Se você foca na cura, quando você está testemunhando uma cura para alguém que você está atendendo, a sua aura fica verde. Quando você está conectado com Deus, os bebezinhos, por exemplo, que ainda estão muito perto de Deus, muito pertinho de Deus, e as pessoas que estão perto de fazer a passagem, que também já estão muito perto de Deus, a aura dessas pessoas é branca, tá? Então, quando você foca, você pode mudar a cor da sua aura. Isso significa que você pode lidar com qualquer tipo de energia, tá? E todos vocês são altamente intuitivos, altamente sensíveis, mesmo que vocês achem que não são. Mesmo que vocês ainda não tenham se dado a oportunidade de reconhecer a intuição de vocês, o poder pessoal de vocês. Poder pessoal era uma palavra que me assustava muito. No DNA básico me assustava muito, no DNA avançado me assustava muito. Somente quando, na minha jornada, tá? Não quer dizer que seja assim para todo mundo, mas somente quando eu fiz Criança Arco-Íris é que eu fiz as pazes com a minha intuição, com o meu poder pessoal, tá? Bom, então qual que é a diferença entre uma criança índigo e uma criança cristal? E também um adulto índigo e um adulto cristal, porque toda criança um dia vira adulto, né? Então, alguns de vocês hoje são adultos índigo ou adultos cristal, tá? A criança índigo,
Eu não vou me prender muito a datas, falar assim, ah, elas nasceram até tal ano, até tal década, porque existem casos e casos, tá? Qual que é a energia da criança índigo? A criança índigo, ela questiona, ela olha para esse mundo e ela não se conforma com tanta injustiça, com tanta coisa de ponta cabeça, né? Mas ela ainda é muito afetada por isso. Então, ela às vezes duvida de si mesma, ela fica triste, ela fica revoltada. Às vezes ela pode levar até os 30 anos ou um pouquinho mais para encontrar o lugar dela no mundo. Talvez ela se sinta muito uma estranha no ninho, tá? Então, geralmente, essa é a história das crianças e adultos índigo. A gente se estranha, se sente um pouco sozinho no planeta, um pouco fora do nosso elemento, tá? Ou bastante fora do nosso elemento. E enquanto a gente se sente fora do nosso elemento, como se a gente não pertencesse ao planeta, a gente não faz o que a gente veio fazer da melhor forma, tá? Qual que é a diferença para uma criança cristal ou um adulto cristal? A criança cristal, ela simplesmente transmuta a energia. Então, aqui eu entrei numa sala e percebi que tá cheio de corruptos. A criança índigo ou adulto índigo vai ficar inconformado, revoltado, vai falar assim, nossa, já perdi, já estou derrotado, não vou conseguir fazer nada do que eu queria fazer de bom. Mas o cristal, ele simplesmente mantém a energia dele. Entende? Ele não vai perder a energia dele porque ele se deixou afetar pelo que ele está vendo de errado, tá? Então, o cristal, ele simplesmente mantém a própria energia. E ao manter a própria energia, ele vai mudando os ambientes e o planeta. Não na marra, né? Como a gente aprendeu no DNA básico, né? No Theta Healing. A gente não veio mudar o planeta sacudindo as pessoas, chacoalhando as pessoas, né? A gente veio fazer isso lindamente, mudando as nossas crenças, né? Então, com todo amor do mundo, a gente escolheu o nosso país, primeiro o nosso planeta, depois o nosso país, o nosso idioma, nosso pai, nossa mãe, com base no que eles já tinham de aprendizado, de virtude, e com base também no que a gente poderia mudar para eles, né? Por exemplo, eu tenho bastante justiça, já tenho bastante da virtude da justiça. Então, eu escolho nascer naquela família onde desde cedo eu vou praticar bastante justiça. E através de mim, os meus ancestrais têm a oportunidade de aprender justiça também. Não só pelo exemplo, mas pelo campo morfogenético. Só que, ao vir para cá, ao receber as crenças da consciência coletiva, que são as crenças do nível histórico, ao receber as crenças genéticas, né, do nível genético, às vezes a gente esquece. Às vezes a gente esquece as nossas virtudes. Então, basicamente, o que a gente está fazendo no Theta Healing é lembrar das nossas virtudes. Cada vez que você limpa crenças, emoções negativas, você está limpando espaço para lembrar das suas virtudes. E aí sim, você ancora nesse planeta o que você veio ancorar. Seja um adulto cristal, seja uma criança arco-íris, tá? Só por ser quem você é. Você está ajudando de fato a mudar a consciência da sua família, da sua cidade, do seu país e do planeta. Perguntas são sempre bem-vindas, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui o que já apareceu. Ah, Fernanda Casac, um dos cursos que eu mais amei. É uma graça mesmo, né, Nandinha? Flávia Martins, mesmo sendo índigo, podemos agir como cristal, mudar a nossa vibração? Sim. A gente, mesmo quem nasceu índigo, fazendo a sua jornada de autoconhecimento, autodesenvolvimento, autotransformação, a gente se torna cristal. Aqui agora, nessa vida mesmo, tá? A gente tá aqui para isso, nada impede, tá? Nada impede. Somente as crenças e emoções negativas, tá? Que a gente herdou, que a gente recebe da consciência coletiva. Então, quanto mais a gente vai limpando tudo isso,
mais a gente manifesta o seu ser cristalino, né? A luz que você veio ser, que você veio trazer para cá. O seu potencial de criação, de manifestação, de intuição, tá? Uma coisa que eu acho que é bem especial falar, compartilhar, né? Trocar com vocês, a gente aprendeu, de forma geral, todos nós aprendemos muito sobre trabalho de uma forma dura, né? Assim, olha, tem que se dedicar, tem que lutar, não pode descansar, não pode dar moleza, né? E o brincar para a criança está diretamente associado à força de trabalho do adulto. Assim como o sonhar da criança está diretamente ligado à capacidade de manifestação do adulto. Então, às vezes a gente se bloqueia, os adultos se bloqueiam para manifestar, para saber o que querem, né? Ou até para realmente manifestar, para permitir que as coisas fluam na vida deles, porque desde criança eles não puderam imaginar. Eles não puderam imaginar, eles não puderam usar a imaginação, eles não puderam brincar, né? Criar desde cedo, né? Às vezes desde cedo a gente escutou assim, não, isso é bobagem, não sonha não. Vai sonhando que você não vai chegar em lugar nenhum, tá? Então, é bem interessante, bem importante a gente saber como educador, como pais, como teta healers, como terapeutas, né? Que o sonhar é muito importante para a criança e para o adulto que ela vai ser. Para que ela tenha a capacidade de manifestar um dia, para que ela tenha a capacidade de exercer de forma consciente o poder criador dela. É muito importante o sonhar para a criança, principalmente no primeiro setênio. Primeiro setênio, estou falando um pouquinho agora também da minha experiência para vocês de psicopedagoga e de professora de escola Waldorf, tá? Escola Waldorf, escola antroposófica. Especialmente no primeiro setênio, não é o momento da gente falar para a criança assim, olha, o sol aparece e se põe porque a Terra está dando a volta ao redor do Sol. Não é o melhor momento no primeiro setênio. No primeiro setênio, realmente é o momento da gente falar assim, o Sol acordou, vamos acordar também? O Sol vai dormir, vamos dormir também? Então, esse mundo assim do sonhar é muito importante no primeiro setênio, tá? Quando desde muito cedinho a criança é privada desse sonhar, e isso é substituído por um excesso de concretude, um excesso de, não é concretude a palavra certa, um excesso de racionalismo, ela perde essas forças do sonhar e da criação e da manifestação, elas se esvaem na criança, tá? E da mesma forma, o brincar um dia vai ser a força de trabalho da criança, para que ela possa trabalhar sem sacrifício, para que ela possa trabalhar com prazer, com alegria, sem correr contra o tempo, sem achar que o tempo tá contra ela, tá? Falar de datas de quando cada criança veio é de fato muito impreciso. Cris, Ângela, você está falando assim de cada tipo de criança, né? Criança índigo, até tal data, a partir de tal... É impreciso, Ângela. A gente vê as mais diferentes datas na literatura, né, de quem escreve a respeito disso. E, particularmente, eu acho que realmente a melhor forma é a gente perceber as características das crianças, tá? Vou falar um pouquinho, então, agora da nossa criança interior. Como que a gente pode trabalhar com a nossa criança interior? Isso que eu falei para vocês mais cedo, o que pode acontecer de pior se eu realmente tiver intuição, se eu realmente vir com clarividência, se eu realmente tiver telepatia, se eu realmente perceber a minha telepatia, se eu realmente testemunhar milagres, né? Se eu realmente começar a mover os objetos com a mente, isso tudo já é
trabalho para sua criança interior. O seu curador interior, a sua mágica interior, né? A sua fada interior, ou o seu mago, no melhor sentido da palavra interior também. E o brincar também, o brincar, o sonhar, o relaxar, o poder rir e se divertir. A gente está aqui para viver um propósito muito importante e a Havaiana ela sempre reforça, especialmente nos últimos anos, que a gente não tem tempo para perder. Mas ela também reforça que é importante a gente aprender a viver o nosso propósito sem estresse, sem estar o tempo todo tenso, com raiva e preocupado. Porque quando a gente está tenso, preocupado, estressado, a gente acaba ficando em gama, e em gama a gente contribui para todo esse caos ecológico que a gente tem visto, tá? Para as tempestades, para os terremotos, para as queimadas. Então, o nosso grande aprendizado, o nosso grande desafio, talvez, seja a gente fazer o nosso propósito, como eu sei que para cada um de vocês é importante, com certeza para cada um de vocês o propósito é importante, ou vocês não estariam aqui agora às 19h30 de uma terça-feira, né? Mas é cumprir o seu propósito de forma relaxada, se permitindo ficar feliz, se permitindo apreciar o dia, apreciar as flores, apreciar a vida, o movimento, né? Todos os seres, as pessoas, os animais, né? Isso é muito importante. Isso são virtudes da criança. Às vezes a gente teve que crescer muito rápido, às vezes a gente teve que adultecer muito rápido e a gente não teve tempo de assimilar essas virtudes da criança. E olha só que interessante, isso que eu estou falando para vocês agora, para quem quiser mais, é do curso Você e Seu Círculo Íntimo, que é o meu queridinho, tá? De todos os cursos lindos, incríveis, o Você e Seu Círculo Íntimo é meu queridinho. Pelo menos até agora. Então, para a gente ser o sábio que a gente veio ser, para você manifestar o máximo do seu potencial mais elevado, a gente precisa das virtudes do adulto e das virtudes da criança. Existem pessoas com grande potencial, pessoas que você fala assim, nossa, mas essa pessoa tem um potencial tão incrível, ela podia ser tão maravilhosa, mas ela se pega em cada coisa, né? Talvez ela seja uma pessoa que precisa de desenvolver as virtudes do adulto, ou talvez ela precise desenvolver as virtudes da criança, para ser a sábia que ela tem potencial para ser. Todos nós temos lacunas na criança e lacunas no adulto, e estamos em processo de treinamento para sermos esse sábio, tá? Quando a gente se torna o sábio, é praticamente seu eu superior se expressando 100% nesse planeta, tá? Então, quais são as virtudes da criança? Algumas delas: brincar, relaxar, rir, se divertir. Ria com você mesmo, né? Não seja tão duro com você mesmo. Ter compaixão por você mesmo. Ter compaixão por todas as formas de vida. Quando a gente fala de relaxar, no nosso idioma, existe uma mal interpretação da palavra relaxamento, né? Porque a gente fala assim, nossa, que pessoa relaxada, como se uma pessoa relaxada fizesse as coisas de qualquer forma, né? Ou não fizesse, né? Mas não é desse tipo de relaxamento que a gente está falando. Então, talvez a gente precise de saber o que é relaxamento no conceito de Deus, no conceito da fonte criadora. Eu me lembro de um curso que a Havaiana pediu para todo mundo fechar os olhos, nós éramos umas 150 pessoas aproximadamente no salão, 150 pessoas, e ela falou assim, fechem os olhos. Vocês gostariam de saber qual é a sensação de relaxar? Aliás, ela falou assim, relaxem, fiquem calmos e relaxados. E aí ela falou assim, vocês não fazem ideia do que é relaxar. Metade de vocês ficou com sono e metade de vocês ficou cansado. Vocês não sabem o que é relaxar.
Então, vocês gostariam de um download de relaxamento, de saber o que é relaxamento no conceito de Deus, tá? Então, relaxar não é você estar tão cansado que você não consegue fazer mais nada, não é você se sentir sem energia, sem disposição. É você tem disposição, você tem vitalidade, você tem energia, mas você não está tenso. Você está relaxado e com disposição. Isso é uma virtude, e é uma virtude das crianças. A gente aprender a fazer o que tem que fazer sem se preocupar. Vocês já viram as crianças brincando preocupadas? Preocupadas com quanto tempo elas têm para brincar? E do que ela vai brincar depois? A gente não vê uma criança brincando dessa forma, né? E interessante que quando a gente é criança, a gente tem a impressão que o tempo dura mais, não é? Conforme a gente passa para o ensino fundamental, a gente fala assim, nossa, agora o tempo está passando mais rápido. Aí chega no ensino médio, nossa, o tempo está passando mais rápido. Aí chega na faculdade e fala assim, nossa, agora o tempo está voando. Agora eu sou mãe, agora eu sou pai, nossa, agora eu não tenho mais tempo. Mas isso tudo é impressão da realidade. Isso é outra coisa assim que é importante a gente saber. Brincadeira para uma criança é sério, mas ela não se estressa para brincar. Ela aprende muito quando ela está brincando. Ela está desenvolvendo virtudes, habilidades, ela está desenvolvendo dons, né? Ela está resolvendo conflitos profundos quando ela está brincando. O brincar é sagrado. Seja brincar de faz de conta, seja brincar de montar alguma coisa, seja brincar de ver formas nas nuvens, tá? Então, essa fantasia, esse sonhar, essa imaginação é cocriação, é manifestação. Como que a gente pode trabalhar as crianças, né? Como que a gente pode trabalhar as crianças quando elas adoecem ou quando elas não estão bem emocionalmente? As crianças sempre refletem os pais, tá? Até os 21 anos a gente está encarnando nesse planeta. Então, até os 7 anos, o corpo etérico está encarnando. Quando uma criança troca os dentinhos de leite por dentinhos permanentes, é que ela está pronta para o ensino fundamental. Essa é a visão. Vou sempre trazer para vocês as referências, porque vocês podem concordar ou não, jogar fora ou não, tá? Quando eu falo para vocês alguma coisa que eu não aprendi com a Havaiana ou com o Theta Healing, eu sempre passo para vocês as referências, tá? Então, isso que eu estou falando para vocês agora sobre a encarnação até os 21 anos, a dentição, o corpo etérico, astral e o eu, isso é da antroposofia, tá? Da pedagogia Waldorf. Então, até os 7 anos o corpo etérico está encarnando. Até os 14 anos, o corpo astral está encarnando. E até os 21 anos, o eu está encarnando. A pedagogia Waldorf se baseia nos escritos, nos dezenas de livros do Rudolf Steiner, chamada da pedagogia da liberdade. O que não significa deixar as crianças fazerem o que elas quiserem fazer. Não tem nada a ver com isso. Pedagogia da liberdade é dar condições para a criança se desenvolver por inteiro, para que aí sim ela possa ser um adulto livre. Porque um adulto que não desenvolveu o seu corpo etérico não é um adulto livre. Um adulto que não desenvolveu o seu eu não é um adulto livre. Um adulto que não desenvolveu o seu corpo astral não é um adulto livre, entende? Então, você dá oportunidade para as crianças se desenvolverem por completo, para que elas de fato tenham liberdade, para que elas não façam as escolhas delas com base naquilo que elas não desenvolveram, tá? É uma pedagogia que procura ensinar para o fazer, para o sentir e para o pensar. Ao contrário da educação assim, convencional, que foca só no pensar. Eu trabalhei com as duas formas, tá? Eu trabalhei 6 anos no colégio salesiano, com ensino fundamental, médio, cursinho. Eu dava aula de literatura portuguesa, inglês e redação. E eu trabalhei 4 anos na escola Waldorf, tá? Com crianças desde os 7 anos até os 15. Então, quando a criança está fazendo a troca da dentição, trocando os dentinhos de leite por dentinhos permanentes, é porque o corpo etérico dela chegou.
Para algumas crianças chega um pouquinho mais cedo, para outras um pouquinho mais tarde, mas a idade ideal seria 7 anos, tá? Depois, aos 14, chega o corpo astral. Eu simpatizo com isso, então eu quero só isso, eu antipatizo com isso, então eu rejeito isso completamente. Isso faz parte desse corpo astral que chegou e faz parte do aprendizado do jovem. E aí, aos 21 anos, o eu chega. E a partir dos 21 anos, os nossos filhos deveriam realmente ser responsáveis por eles. Responsáveis pelas escolhas deles. A partir dos 21, tá? Até os 21 anos, agora o que eu tô falando para vocês é Theta Healing, tá? Daqui para frente, de novo, é Theta Healing. Não é mais antroposofia. Então, até os 21 anos, a gente tem que receber uma série de estímulos para que o nosso cérebro se desenvolva como um cérebro adulto. Mas muitas pessoas não recebem isso que precisavam receber. E eu não estou falando de nutrientes, de minerais, eu estou falando de afeto, de encorajamento, de elogio. Quando a gente não recebeu tudo que a gente precisava receber, especialmente na primeira infância, especialmente nos 3 primeiros anos, às vezes a gente chega nessa idade adulta, de 21 anos, ainda com o cérebro infantil. E essas são as pessoas que têm a criança ferida delas, ainda quer receber, ainda quer receber, ainda quer receber, por mais que você dê, ela ainda quer receber. Por mais que você faça, ela ainda acha que ela precisa de mais e que você tem o dever de dar mais. Tá? Então, essa é a criança ferida de um adulto. É a criança que não recebeu o que precisava ter recebido. Ela vai cobrar do mundo o que ela não recebeu dos pais. Tá? Então, é difícil para essa pessoa ser leal, é difícil para ela confiar, é difícil para ela ser grata, porque por mais que você faça, ela acha que você não fez nada mais que obrigação, tá? E tem um segundo exemplo das pessoas que chegaram aos 21 anos sem receber o que precisavam receber. Muitos curadores estão nesse segundo exemplo que eu vou dar, tá? Então, muitos curadores também não receberam os elogios de que precisavam, o encorajamento de que precisavam, o afeto de que precisavam. E não quer dizer que os nossos pais não foram bons pais, não quer dizer que eles não amavam a gente, não quer dizer que eles não foram perfeitos. Só quer dizer que eles também não receberam isso e não puderam passar para a gente, tá? Então, em algum momento, quando a gente é criança, às vezes a gente é bebezinho, às vezes a gente está na barriga da mãe, e a gente já percebe que os nossos pais não são assim tão adultos. Talvez eles também sejam crianças que nunca receberam o que precisavam receber, birrentos, impacientes, tá? E aí a gente decide que a gente vai crescer muito rápido. No Theta Healing, a gente chama essas pessoas de adultos hipercorrigidos. Então, nós também temos uma criança ferida. O adulto hipercorrigido também tem a criança ferida. Só que ele foi para o outro extremo, tá? Ao invés de ficar pedindo de todo mundo, demandando de todo mundo, exigindo de todo mundo, o adulto hipercorrigido é a criança ferida que decidiu que eu vou nutrir. Deixa que eu nutro, deixa que eu resolvo, deixa que eu faço. Não vou deixar você sentir o que eu já senti. Deixa que eu faça e que eu resolvo e que eu nutro você. Eu dou, tá? E aí o que acontece? Quando a gente tem um cérebro que quer o tempo inteiro dar e dar e dar e dar, a gente atrai o cérebro que quer sempre receber e receber e receber. Por isso que a gente vê tantos adultos hipercorrigidos atraindo crianças. Eu estou falando agora em nível de maturidade, tá? Por isso que muitas vezes você vê, às vezes, casais, né, em que a esposa é como se fosse mãe do marido, ou o marido é como se fosse pai da esposa, tá?
Se eu estou atraindo muitas pessoas infantis, como cliente, como paciente, como aluno, como colega, como amigo, na minha família, com certeza meu adulto hipercorrigido vai fazer bom uso de um digging, tá? Conforme você muda essas crenças de eu só posso confiar em mim e eu tenho que resolver tudo, deixa que eu resolvo para todo mundo, eu já estou sobrecarregado mesmo, eu dou jeito de fazer isso também, eu não posso nunca descansar, eu não posso nunca relaxar, e uma dificuldade de receber. Isso tudo é característica do adulto hipercorrigido. Então, lembrando que um adulto hipercorrigido também é uma criança ferida, tá? Mas é uma criança ferida que decidiu tomar conta, dar jeito em tudo, tá? Quanto mais a gente se trabalha para que a gente aprenda a também receber, a gente começa a atrair pessoas adultas também. E aí fica um bom equilíbrio, tá? Fica um bom equilíbrio. Vou dar um exemplo para vocês. Um casal em que os dois são criança. Eles vão brigar porque um vai deixar a louça para o outro lavar, tá? Agora um casal em que os dois são adultos, eles vão discutir porque um quer lavar a louça para o outro. Amor, você está muito cansado, deixa que eu lavo. Não, amor, você está mais cansado ainda, deixa que eu lavo. Não, amor, deixa que eu faço isso para você. Isso é uma briga entre dois adultos, tá? E entre duas crianças é assim, não, lava que eu já fiz muito. Não, lava você que eu já fiz demais, tá? Bom, isso tudo que eu tô falando para vocês agora é do curso Círculo Íntimo, é uma graça de curso. Então, conforme você cura a sua criança interior e o seu adulto hipercorrigido, conforme você aprende as virtudes da criança e as virtudes do adulto, você se torna cada vez mais o sábio que você pode ser. Mais e mais e mais você vai realizar o seu propósito sem desperdiçar energia, sem ficar tão irritado com os outros, sem deixar as crianças te tirarem do sério, tá? A pessoa que acha que é a sábia, mas ela ainda fica irritada com todo mundo, ela não é sábia. Ela é a criança, tá? O sábio é a pessoa que ela é generosa, ela é paciente, ela é altruísta, mas ela também sabe falar não, sem ficar nervosa por ter que falar não, tá? O sábio, ele é leal e ele só se cerca de pessoas leais. Então, o sábio, ele tem compaixão por todo mundo. Ele vai prestar assistência para todo tipo de pessoa, inclusive para aquelas que não são leais, que são as crianças, tá? Mas, se ele precisa de alguém confiável para a empresa dele, ele nunca vai contratar uma criança. Porque ele sabe que não dá para esperar a lealdade de uma criança. Entende, gente? Então, isso é o sábio, tá? O adulto hipercorrigido, talvez por um excesso, né, por uma hipercorreção, ele faça assim, essa pessoa não é muito confiável, mas eu vou dar uma chance para ele. Quem sabe dessa vez ele não me passa para trás. Então, o adulto hipercorrigido tem uma tendência de ser abusado. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até que finalmente ele fala chega, tá? Esticar e aprendi a esticar ou encolher o tempo, sim, perfeito, Rosa. A gente fala disso especialmente no DNA avançado, né? Às vezes no DNA básico também, mas geralmente no DNA avançado. Maravilhoso, né? Esticar e encolher o tempo. Façam isso sempre, né? Eu peço isso diariamente. Criador, triplique as minhas horas, especialmente a hora que eu vou dormir. Criador, triplica as minhas horas de sono, né? Hora que eu tô com meu amor, hora que eu tenho uns minutinhos com a minha família. Criador, triplica o tempo. Tô falando triplica, mas vocês podem pedir para o Criador multiplicar 5 vezes, 10 vezes, se vocês quiserem, tá? E a gente pede que o tempo volte ao normal depois, tá? Então, por exemplo, o Criador é comandado que eu tenha, hoje mesmo, eu tinha que responder centenas de mensagens antes de estar aqui com vocês, né?
até para poder passar o link e código para vocês, né? E o tempo estava assim, né? Então, o criador é comandado esticar o tempo até as 19 horas para que eu consiga responder para todo mundo e que o tempo volte ao normal depois. Maravilhoso, façam isso, façam isso. Fazer artesanato seria um brincar para o adulto? Sim, Anjo, também. Brincar com a terra, assim, tudo que é prazeroso, você está resgatando a sua criança, tá? Tudo que é prazeroso. Então, seja trabalhar com as mãos, seja trabalhar com a energia. Dando o exemplo da Havaiana, né? A Havaiana fala assim: eu não tenho muita disciplina para algumas coisas, mas para tudo que é intuitivo eu tenho muita disciplina. Eu pratico a minha intuição, eu pratico leituras, eu pratico milagres, eu pratico mover os objetos, eu pratico teletransporte, né? Ela está nesse estágio, né, de praticar teletransporte, né? Uma coisa de cada vez. Então, sim, fazer artesanato é maravilhoso também, né? Ou tudo que você cria, seja montando, seja costurando, seja colando, seja jardinagem, seja trabalhar com os animais, tudo pode ser, tá? Nosso trabalho pode ser lúdico também. Você e seu círculo íntimo e você e seu parceiro são cursos que estão na minha listinha, vale a pena mesmo, eles são incríveis, mesmo, são incríveis. Amores, são já 20 horas, então eu quero falar um pouquinho mais sobre como a gente trabalha as crianças e a nossa criança interior. E eu queria fazer uma meditação com vocês do Criança Arco-Íris, entrar em teta com uma meditação bem lúdica que vocês podem fazer com as crianças também, tá? Na verdade, vocês podem usar a meditação tradicional para fazer com as crianças, mas essa meditação do Criança Arco-Íris é uma delícia, é uma graça, tá? Seja para as crianças, seja para vocês. Juliana, quando tem adultos hipercorrigidos ou crianças feridas perto de nós, qual a melhor maneira de lidar com essas pessoas? Tá. Tô entrando em teta para te dar a melhor resposta, tá? Olha, a criança, Anjo, todos nós, deixa eu primeiro esclarecer isso. Quando a gente fala assim, fulano é uma criança, talvez a gente esteja dizendo que ele é criança 70% do tempo. Mas ninguém é inteiramente criança, nem inteiramente adulto, nem inteiramente sábio, por enquanto, nesse planeta, tá? Todos nós temos as nossas parcelas de criança, a nossa parcela de adulto e a nossa parcela de sábio, tá? Quando a gente fica ofendido com alguém, digamos que alguém publicou uma difamação sobre a gente, tá? Alguém publicou uma difamação sobre mim. A minha criança é a parte que fica ferida, tá? É a parte que pode se sentir lesada, injustiçada, rejeitado, abandonada, excluída. Isso seria mais a criança. A minha parte adulta, para ela é tudo preto ou branco. Então, para ela pode ser muito assim, a dor da injustiça. Nossa, eu faço tudo corretamente e escreveram isso. Isso pode ser mais do meu adulto, tá? A criança também pode querer fazer a revanche, tá? Então depende, até assim, até a nossa criança depende das nossas virtudes, né? Porque pode ser que uma pessoa mais virtuosa, a criança dela só se sinta magoada. E para uma pessoa que ainda está aprendendo mais virtudes, pode ser que ela queira dar o troco, tá? Então, o sábio dentro de mim seria a parte que fala assim: tudo bem, Deus sabe quem eu sou, tá? Então, a gente tem os três aspectos o tempo inteiro. O interessante, né? O mais interessante, eu acho, da gente aprender sobre esses três aspectos é que você começa a perceber qual voz dentro de você vai escutar. Ó, eu senti isso, mas isso aqui é a criança. Eu também senti isso aqui é o sábio. Com o que eu vou ficar? Né? Eu vou ficar com aquela parte de mim que se sentiu ferida, ultrajada, ou vou ficar com aquela parte de mim que sabe que tudo é entre mim e Deus e que Deus sabe quem eu sou? Tá? Então, o Criador,
O sábio, ele tem um bom relacionamento com o Criador. Para a criança, o que os outros pensam é muito importante. Então, de novo, a parte da gente que ainda se importa muito com o que os outros pensam é a nossa criança. A parte da gente que sabe que é tudo entre você e Deus, né? É isso que importa, é entre você e Deus, esse é o seu sábio. E aí, como lidar com cada uma dessas pessoas, né, Ju? Que é a sua pergunta. Olha, depende da criança, Anjo. Às vezes a criança precisa de receber limite, mas amorosamente. Criança sempre precisa ser nutrida. Sempre. Tenha ela 30, 50 ou 70 anos. Lembrando que os idosos, tá? A partir dos 63 anos, isso também é antroposofia. A partir dos 63 anos, as pessoas espelham a primeira infância. Então, se são pessoas que cuidaram bem da sua criança interior, eles são senhores e senhoras supimpas. Mas se são pessoas que não tiveram oportunidade de cuidar da sua criança interior, eles manifestam as dores da sua criança interior, inclusive as doenças. Então, assim, de repente eles ficam super carentes, ou super repetitivos, ou super tristinhos, ou se sentem sempre abandonados. Por quê? Porque sentiram isso na primeira infância e nunca cuidaram disso, tá? Ou se sentiram muito abusados e agora isso vem à tona, porque isso nunca foi cuidado. Então, a partir dos 63 anos, quando você atende alguém que está nessa faixa de idade, você como Theta Healer, é bem interessante você perguntar para essa pessoa como foi seu primeiro setênio, o que você lembra do seu primeiro setênio, tá? Você teve mãe, você teve pai, você morava na fazenda, você trabalhou desde os 3 anos de idade, como é que era? Essas pessoas geralmente não foram amamentadas, e isso faz muita diferença. Bom, é muito interessante que antes de começar a live eu falo assim, meu Deus, eu vou falar por 1h30, mas aí o assunto é tão rico que já passou 1 hora e eu tô assim agora correndo contra o tempo para falar tudo para vocês. Ju, então eu estava falando o seguinte, que a criança precisa sempre ser nutrida. Sempre, mesmo que às vezes ela precise de limite, porque isso é uma característica das pessoas do cérebro criança, vou falar assim, do cérebro criança, tá? A pessoa não tem muito limite. Você dá a mão, ela vai querer o braço, você dá o braço, ela vai querer o pescoço, tá? Mas se a gente colocar o limite bruscamente, ela não vai aceitar isso bem. Então a gente precisa da sabedoria para colocar esse limite amorosamente, tá? Se você quiser ficar em paz. E o adulto tem a tendência a levar tudo a muita ferro e fogo, a ser muito duro, às vezes controlador. O adulto precisa aprender a receber. Resumindo, tá, gente? O cérebro criança precisa ser nutrido e precisa aprender a se nutrir, porque assim, finalmente, ele vai parar de esperar que o mundo inteiro nutra as necessidades dele. Só quando ele aprender a se nutrir. E o adulto, ele precisa aprender a receber. O adulto sabe nutrir os outros, mas não sabe se nutrir. Tá? E a criança quer só ser nutrida e ela não está muito preocupada em nutrir os outros, não. Se ela pegar o seu copo e levar para a cozinha, ela acha que ela fez um grande favor para você. Nossa, mas eu sou tão generoso, olha só, eu pego o seu copo e levo para a cozinha. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Como saber se alguém e se sou índigo? Então, rapidinho falando disso de novo, o índigo, ele ainda é muito afetado pelo ambiente. Ele fica triste, ele fica revoltado, ele fica em dúvida, ele fica confuso, ele se desequilibra com o que ele vê acontecendo.
com a energia dos outros, ele se desequilibra. A criança cristal ou arco-íris, ela não se desequilibra, ela não perde o eixo dela, a vibração elevada dela, tá? É mais difícil dela se desestabilizar. Ela mantém isso, e mantendo isso, claro que ela é mais fácil para ela fazer o que ela veio fazer, né? Essa questão do espelhamento aos 63 anos, a partir dos 63 em diante, Cris, na verdade, eu posso dizer até que a partir dos 56. A partir dos 63, com certeza, dos 63 em diante, tá? Mas algumas pessoas começam a fazer esse espelhamento já a partir dos 56, tá? Mas aí você pode checar se a pessoa está espelhando o primeiro ou o segundo setênio, tá? Fê, limpando as crenças de uma criança, é possível a pessoa se transformar num adulto? Sim. É isso que a gente faz no curso Círculo Íntimo, né? E nada impede que vocês já trabalhem nisso. Então, trabalhando as nossas crenças, a nossa criança querida, da nossa criança que se sente abandonada, rejeitada, desencorajada, criticada. Muitos de nós recebemos mais crítica do que elogio, porque era a forma de educação da época, né? Os pais achavam que estavam tornando a gente fortes, corretos, criticando, né? Para não deixar a gente vaidoso, né? Para a gente ser humilde, enfim, era a concepção da época e ainda é para muitas pessoas. Então, conforme a gente cuida dessa criança nossa, a gente se torna mais adulto e mais sábio também, tá? Mas conforme você, então, mas a gente tem que fazer as duas coisas, né? Curar a criança ferida e aprender a receber, que é o que o adulto tem que aprender, é aprender a receber, a ter compaixão por nós mesmos, flexibilidade, para a gente ser cada vez mais sábio, tá? Bom, sempre que você precisa atender uma criança, então, de preferência, atenda os pais também. Isso seria o mundo ideal. Se não for ideal, você vai fazer o que é possível. Ah, mas eu só pude atender a criança, tudo bem. Eu só pude atender a mãe, ótimo. Se você tiver a oportunidade de atender ou a criança ou a mãe, só um dos dois, ou a criança ou a mãe, atenda a mãe. Se for uma menina, atenda a mãe. Se for um menino, atenda o pai. Se for possível. Fernanda é um menino e eu não posso atender o pai. Então, ok, atende a mãe. Tem o ideal e tem o que é possível, tá? Quando a gente está atendendo uma criança, vale muito a pena a gente olhar para aquilo claro, o que está acontecendo com ela agora, com a criança, e o que está acontecendo com os pais dela. E o que os pais dela viveram quando tinham a idade que a criança tem agora, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês que eu acho que é muito importante, acho que ele é muito didático e é mega real. Eu tenho uma conhecida querida, que tem 3 meninos. Ela estava quando isso aconteceu, ela estava com o mais novinho com 6 meses e o outro filho dela estava com, acho que 7 anos, tá? 7 anos aproximadamente. Vocês se lembram aquela época em que todo mundo estava apavorado com a chikungunya e com a zika? Acho que foi há uns 2 anos isso. Então, o filho dela, de 7 anos, ele de repente ficou tão acamado, com tanta dor no corpo, que ele não conseguia tomar água nem oferecida na seringa. Ele não estava bebendo mais água. Ele deitou e ele não mexia nem a cabecinha para tomar água com a seringa, de tanta dor no corpo todo, tá? Então, claro, ela fez contato com a pediatra falou assim, corre com ele para o pronto-socorro, né? Porque ele deve estar com dengue ou zika ou chikungunya e precisa de tratamento urgente. Mas, antes de correr para o hospital, porque ela estava com um neném de 6 meses, que teria que também ir para o hospital, ela fez contato com um grupo de Theta Healers, aqui dos meus alunos de Campinas. E uma das Theta Healers atendeu ela, para quem não conhece, a Maristela que atendeu ela, tá? A Maristela Rocha, a Rosa conhece, a Imaculada conhece, alguns de vocês conhecem, né?
E a Maristela falou assim para ela: Gabriela, o que aconteceu com seu marido quando o seu marido tinha a idade do seu filho? Seu filho está com 7 anos, então o que aconteceu com seu marido quando ele tinha 7 anos? O que ele passou que ele teve a impressão que ele ia perder quem ele amava? Algo que foi impactante, inesperado, ele achou que ele ia perder quem ele amava. Tá? Conversa com seu marido. A moça desligou o telefone e falou com o marido dela, né? Enquanto ela falava com o marido dela, o filhinho de 7 anos levantou, ficou de pé, levantou, andou até ela, cutucou assim a roupa dela, falou assim: "Mãe, eu quero água". Assim, ele não levantava, ele não mexia nem a cabecinha 5 minutos antes, tá? Então vamos falar assim, né? Só de entregar a César o que é de César, o filho dela ficou bem, né? Vocês que são consteladores também é muito emocionante, né? E depois ela falou com o filho dela, né? Meu amor, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Você teve medo de perder a mamãe, de perder o papai? Você passou por alguma coisa que você ficou assustado, né? Você ficou triste? Ele falou assim: ai, mamãe, eu assisti um filme em que a mamãe urso morreu. Você não vai me deixar, né, mamãe? Você não vai me deixar. Então, é claro que teve algo que aconteceu com ele, mas o que aconteceu com ele foi espelhamento do que aconteceu com o pai. Como, vamos dizer assim, já tem uma matriz que veio do pai, a hora que ele passou por uma situação semelhante, aquela matriz foi ativada, tá? É assim que acontecem os conflitos biológicos, tá? Então, com as crianças, costuma ser muito rápido a melhora, especialmente se a gente tem a oportunidade de trabalhar os adultos. Se a gente trabalha a criança, mas o adulto continua em desequilíbrio, a criança pode se desequilibrar de novo, pode adoecer de novo, tá? Então, a febre, quem será que essa criança está espelhando? Quem será que está irritado e não pode ficar irritado? Né? A gripe, o nenenzinho que não para de berrar, por exemplo. Quem será que gostaria de berrar e não pode berrar? Será que é a mãe? Será que é o pai? Tá? Como será que foi como foi para a mãe quando ela era bebezinho? Como foi para o pai quando ele era bebezinho? Então lembra que se for uma menina, você procura investigar o que houve com a mãe na mesma idade. E se for um menino, você procura investigar o que houve com o pai na mesma idade, tá? Para filhos adotivos, é o mesmo raciocínio, tanto para os pais adotivos quanto para os pais biológicos. As crianças adotivas, elas fazem o espelhamento das duas famílias, da família biológica e da família adotiva, tá? Inclusive as crenças. Os filhos adotivos carregam um sistema de crenças da família biológica, né, e da família adotiva, tá? Amores, 8h15, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu não respondi. Quando você fala de atender os dois, vale até que idade? Com 17, 18 anos, é considerado criança também? Proteta, se eles ainda moram com os pais? Olha, é bem a idade de mudança essa que você colocou, Michele, né? Especialmente até os 21. Até os 21 a gente está encarnando, né? Até 17, 18, vale a pena ainda, se você puder, investigar um pouquinho do que aconteceu com os pais. Mas com 17, 18, é claro, você também já vai ter, com certeza vai ter material para trabalhar da biografia do próprio indivíduo que você está atendendo de 17 a 18 anos, tá? Já ouvi falar que tem crianças de 0 a 7 que espelham a mãe, de 8 a 14 espelham o pai. Sim, eu já conheço também essa referência, inclusive para antroposofia, essa referência, tá? Mas na minha experiência, eu já trabalhei dessa forma, considerando que do 0 ao 7 é a mãe, do 7 aos 14 é o pai. Na minha experiência, essa visão de menina tá espelhando a mãe, menino tá espelhando o pai, faz bastante sentido, tá? Mas um descarte, você não precisa descartar como eu digo, essa filosofia ou esse ensinamento, esse conhecimento
de primeiro setênio investiga a mãe, segundo setênio investiga o pai. Você pode aliar as duas coisas, tá? Eu acho que seria o ideal aliar as duas coisas, tá? Também gostaria de saber sobre pesadelo em bebês que acordam chorando, tá? Maíra falou assim, caso de acidente com as crianças também pode ser espelhamento? Pode, também. Do que isso tá, por incrível que pareça, às vezes parece até duro, até cruel, né? Falar assim, não é, a gente não tá buscando culpado, tá? Mas lembra que o nosso subconsciente sempre acha que está tentando fazer a coisa certa, mesmo quando ele faz algo que parece uma sabotagem, como uma doença ou um acidente. Então, do que isso está servindo? Serviu do que para a criança, serviu do que para os pais, tá? Isso só tem que ser trazido de uma forma muito amorosa, porque tem que ficar muito claro que a gente não está buscando culpado. Nossa, você está dizendo que eu acho bom ver meu filho sofrendo? De jeito nenhum, tá? Mas você geralmente a gente não pergunta isso para o cliente, né? Qual que é o ganho disso? Porque para um cliente que não estudou as crenças, que não sabe o que vocês sabem, isso realmente pode ofender, pode agredir, né? Mas você que é Teta Healer, você sabe que esse é o raciocínio, tá? Então, vamos dizer que uma criança que quebrou o pé, quebrou o pé direito. Pé é raiz. Raiz direita é o pai. Será que ele sente que o pai dele é uma raiz forte? Ele pode contar com essa raiz que é o pai? Será que o pai dele sentia que podia contar com o pai? Tá? Será que... Qual foi o melhor de quebrar o pé? O melhor foi que agora eu estou em casa o tempo inteiro, eu posso ficar perto do meu pai. Né? Então, lembrar que esse ganho é sempre subconsciente. Sempre, sempre, sempre. Tá? Quando foi que, da onde vem essa crença de que eu preciso adoecer ou sofrer um acidente para poder ficar em casa com a minha família? Ah, vem dos seus ancestrais. Eles nunca pararam de trabalhar, só parava quando quebrava alguma coisa. A gente está sempre intrinsecamente enlaçado, gente. Sempre. Sempre. A gente sempre vai, de alguma forma, trabalhar os ancestrais, tá? Deixa eu tentar responder aqui rapidinho a Giovana. Giovana, sobre pesadelo, né? Ou terror noturno. Olha, deixa eu falar primeiro para os adultos. Muitos sonhos que parecem pesadelos não são de fato pesadelos. Se você aprender a não se assustar com o que está sonhando. De novo, se você aprender a perceber que o seu subconsciente está sempre encontrando uma solução, tá? Puxa, mas eu sonhei com 2 cobras e não só 2 cobras, mas ainda por cima uma avalanche, né? Tá, mas como terminou? No fim eu consegui me salvar, mas foi terrível, foi assustador. Mas como terminou, eu consegui me salvar. É isso que importa. Talvez o seu subconsciente esteja te mostrando que você consegue lidar com tudo aquilo, com a avalanche de problemas e com as serpentes traiçoeiras. E você ficou bem no final, tá? Então, é importante desmistificar os sonhos e os chamados pesadelos e entender que seu subconsciente está sempre resolvendo coisas. Essa semana mesmo eu recebi a mensagem de uma menina que acabou de fazer um DNA básico e ela falou assim, Fernanda, eu sonhei como se houvesse vários magos negros em volta de mim, fazendo umas coisas estranhas. E eu não sei direito como, mas eu fiquei bem. Eu consegui me salvar, mas foi muito, muito aterrorizante. Tá, mas o que importa desse sonho? O que importa desse sonho é que ela ficou bem. Eu nem sei como, mas eu entrei em teta durante o sonho e eu fiquei bem. É isso que importa. Então, o que o subconsciente dela entendeu? Agora eu sei como. Ou mesmo que eu não saiba como, eu entro em teta e o Criador resolve para mim. É isso que é importante, tá? Então, falar de terror noturno para os bebês, com base em tudo que a gente já conversou aqui, primeiro assim, limpar o campo, né? Limpar a casa, o campo dos pais. Esse bebezinho está espelhando quem? A mãe ou o pai, né?
Ele está chorando por quem? Quem que não pode chorar? Que se pudesse estaria chorando, estaria gritando. Quem que sente que não pode dormir, não pode relaxar, não pode descansar, tá? Porque o bebezinho está espelhando, ok? Então, eu gostaria de finalizar com a meditação do Criança Arco-Íris. Levar vocês em teta, nessa meditação bem lúdica do Criança Arco-Íris. Muito bonita mesmo. Claro que vocês podem usar ela com vocês mesmos, com as crianças. Eu vou pedir para vocês ficarem o mais confortável possível onde vocês estão. Se possível, coloque, se você ou sente em posição de lótus, ou coloque os pés no chão, se possível, tá? Muito bem. E feche seus olhos. Fique o mais confortável possível onde você está. Imagine que o seu corpo todo relaxa. Seus ombros relaxam. Suas pernas relaxam. Seu pescoço. Até as suas orelhas e até a pontinha do seu nariz relaxa. Sua testa relaxa. Sua barriga relaxa. Imagine uma espiral de luz azul clara que começa nos seus pés, rodopiando ao seu redor. Essa pura luz azul clara vai subindo, rodopiando ao seu redor, subindo, subindo, subindo pelas suas pernas, pela bacia, subindo ao seu redor, por todo o tronco e ombros, até te envolver completamente. Quando essa luz azul clara mágica te envolve completamente, num passe de mágica, ela te leva para uma praia linda, deserta, só para você. Ouça o som das gaivotas, ouça o som das ondas, do vento na areia. Sinta a maré, a brisa, o cheiro do mar, o sal do mar na boca. Essa praia deserta é só para você. E você olha em volta, olha ao seu redor e vê um castelo de cristal. Caminhe em direção a esse castelo de cristal. Conforme você se aproxima, você percebe que o seu nome está no portão desse castelo de cristal. Os portões se abrem para você. Quando você entra nesse castelo de cristal com o seu nome, você encontra um corredor de espelhos, um magnífico corredor de espelhos. Você caminha lentamente por esse corredor, se olhando em cada espelho. No primeiro espelho, você é um bebezinho. No segundo espelho, você está um pouquinho crescido. No terceiro espelho, já é uma criança que fica de pé, que corre. E assim sucessivamente a cada espelho. Você se vê cada vez mais velho, mais maduro, mais crescido, até que no último espelho você se vê como agora, crescido como agora. No último espelho desse corredor. E ao final desse corredor, você se depara com um esplêndido, magnífico jardim, com fontes, com plantas,
com seres mágicos. Seres mágicos que te aguardam. Seus anjos, elfos, fadas, seres iluminados e mágicos, sorrindo para você, aguardando você, comemorando, celebrando a sua chegada. Eles aguardavam por esse encontro. Vá até eles. Olhe nos olhos, permita-se receber o amor deles, o carinho, os presentes, as bênçãos. O que será que eles têm de presente para você? Ou de mensagem para você? Especialmente os anjos. Você tem 4 anjos, ou mais. Talvez você veja os 4, talvez você veja um deles. Tudo está certo como está. Você sempre vê aquilo que é relevante, que é para o bem maior, aquilo que é mais importante agora. Escute esses seres mágicos iluminados dizendo para você o quanto você é importante, o quanto você é amado, o quanto você é querido e especial, abençoado, apoiado. Aproveite esse instante e pergunte para eles se eles têm alguma mensagem para você, alguma palavra, antes de você se despedir. Talvez eles te entreguem algum presente. Lembre-se que quando os seus anjos falam com você, com palavras ou telepaticamente, sempre aquece o seu coração. É sempre algo que aquece o seu coração, que te faz bem, que te deixa leve, que te anima, que te revitaliza, que te renova, que te inspira. Peça para o Criador é comandado que eu me lembre disso, que eu me lembre dessa sensação. Sabendo que é seu direito divino acessar toda essa mágica, toda essa luz, todo esse amor. Despeça-se, agradeça, até breve. E agora você volta por aquele corredor de espelhos, volta até o portão desse castelo de cristal, volta até a praia, aquela praia deserta, só sua. E mais uma vez, aquela luz azul clara, mágica, te envolve desde os pés, rodopiando ao seu redor, até o topo da cabeça. E num passe de mágica, você está aqui de volta, aqui e agora, na sua casa, no dia 15 de setembro de 2020. Gratidão. Bom, pessoal, para respeitar o horário de todo mundo, né? Todos têm as suas tarefas com a família, com o trabalho. Eu vou finalizar, tá? Eu quero agradecer muito, muito, muito esse encontro
e deixem a sugestão para os próximos encontros, tá bom? Fiquei muito feliz com esse assunto, foi lindo. Bom, particularmente eu achei que foi lindo, maravilhoso falar da criança, né? De todos esses aspectos que a gente teve a oportunidade de falar, tá? Então, ela vai ficar, tá gravada, eu levo algum tempo para conseguir fazer a edição e colocar no YouTube, tá? Mas ainda essa semana eu consigo colocá-la no YouTube, tá bom? Um abraço, queridos. Gratidão, boa semana, abençoada semana para vocês todos também, viu? Gratidão mesmo por essa oportunidade de estar aqui junto com vocês.